Olá, meus amigos. É com enorme alegria que nós estamos juntos aqui mais uma vez no Recomeçar Podcast Espírita. Lembrando aqui nesses minutinhos iniciais, né, para você que está aqui pela primeira vez no canal, não deixe de se inscrever. Verifica se você está inscrito, às vezes você já está acompanhando alguns vídeos nossos e ainda não se inscreveu, então se inscreva, ative o sininho, as notificações, deixa o seu like. Essa interação é muito importante para que a rede social compreenda que o conteúdo é um conteúdo relevante, que as pessoas estão gostando e passe a mostrar de forma natural, de forma orgânica para mais pessoas aqui na rede. Inclusive, se você lembrar de algum coração querido, que sabe que se interessa por esse tipo de tema, não deixe de marcá-lo aqui nos comentários ou clicar em compartilhar e enviar o link. Coloque aqui a cidade, o seu país, de onde você está acompanhando esse vídeo. A gente gosta bastante dessa interação para que a gente saiba até onde esse podcast, até onde esse conteúdo está alcançando, atingindo. E não deixe de comentar o dia. Que dia que você está acompanhando esse vídeo? Que dia que esse vídeo chegou até você? O Emerson sempre lembra aqui, né, para que eu lembre vocês de se inscrever no canal. O canal principal, esse aqui que você está acompanhando esse vídeo, já ultrapassou a nossa meta, né, dos 100 mil, estamos com 123 mil inscritos. Mas a gente gostaria muito que você auxiliasse se inscrevendo no nosso canal de cortes. Lá é quando vai os trechos dos cortes dos principais momentos ali, em vídeos mais curtos. Então ali falta bem pouquinho para a gente já bater a meta dos 100 mil inscritos nesse outro canal de cortes. Então a gente conta com a participação de cada um de vocês. E a gente está recebendo aqui Ana Lúcia Caetano. Ô, Ana, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, viu? Uma gratidão. Nossa, nós é que agradecemos, né, para poder contar desses projetos que estamos envolvidos e conhecer o trabalho de vocês. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Então, ó, se você quiser saber mais, aqui, lógico, no bate-papo a gente vai saber tudo sobre o Cadernos Fraternos. Mas você também pode acompanhar eles nas redes sociais. Com o mesmo nome, Cadernos Fraternos, você pode achar tanto no Instagram, Facebook e YouTube. Aí você vai acompanhar lá com as imagens de uma forma mais direta, ter um contato mais direto com todos eles do projeto. E antes da gente já adentrar aí no bate-papo, né, você poderia fazer uma prece de abertura, por gentileza? Claro, com todo prazer. Momentos de divulgação da doutrina espírita é um momento sagrado, aonde nos reconhecemos como instrumentos do Senhor para poder transformar aquele estudo, as lições do Evangelho, em caminhos, em passos, em ações. Que possamos ter uma noite de muita conversa, de muita aprendizagem, e que o Senhor possa abençoar esse trabalho e todos os trabalhos que estão envolvidos à fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, Ana, e antes da gente já saber como que começou esse projeto, né, um pouco mais do projeto, a gente gostaria de saber como você chegou na doutrina espírita, se já veio de berço espírita, mas antes ainda disso, eu gostaria que você divulgasse, né, porque já vai ter um evento, né, do Sim. Cadernos Fraternos, se você puder falar um pouquinho já, Tá. que eu tô vendo que é dia 25 e 26 de julho Isso. desse mês, né? Estamos, é de julho, nós estamos há um mês deste Julho. encontro. Perfeito. É um encontro que conseguiu reunir pessoas muito queridas para falar sobre o voluntariado. Então, vocês das casas espíritas, vocês voluntários, educadores, que queiram conhecer de perto trabalho de outras ONGs, de outros espaços, venha nos conhecer no dia 25 e 26 de julho, no Colégio do Carmo. Eu vou pedir depois para o Helder colocar aqui o nosso link para você fazer a sua inscrição.
Então, é um momento único, porque nós vamos ter abertura. O Wagner Moura, que é o presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, junto com o Ranieri, que é o vice-presidente, e escutá-los é uma oportunidade e é um presente, né? São agentes do amor que estão fazendo a diferença em muitos países da África e aqui no Brasil também. E além deles dois, nós temos Andrei Moreira, nós temos Adeilson Salles, o Ellerson Santos, Elaine Vidal e muitas outras pessoas. Então, se você quiser passar uma sexta e um sábado de uma maneira diferente, faça a sua inscrição. Deixa eu te perguntar, em qual cidade que vai? É presencial em qual cidade? Sim, será presencial na cidade de Santos, no Colégio do Carmo. Perfeito. Então, ó, vai estar aqui no primeiro link da descrição, já vai estar o link para você se inscrever, fazer sua inscrição e ter mais informações, tá? Na descrição desse episódio, o primeiro link, você já vai saber mais sobre esse evento, sobre esse encontro. Muito obrigada. Então, Ana, aí você nasceu em berço espírita, veio de outra crença religiosa, como que foi, no teu caso, o espiritismo? Eu sou de uma família de 8 irmãos, né? E eu venho de um casal, né? Meu pai e minha mãe eram católicos. E o meu pai era aquele católico que todo domingo ia à missa. E assim que os filhos foram chegando, ele fazia esse movimento, né? A minha mãe era católica, mas ela tinha um desconhecimento sobre mediunidade. Então havia um desconhecido nela, que ela não sabia o que era. Então ela escutava vozes, ela via vultos, ela se aproximava de algumas pessoas e chorava. E ela achava que ali era um desequilíbrio dela, né? Então eu lembro muitas vezes, nós pequenos, nós íamos para a igreja e ela pedia para conversar com o padre para ver se ela achava uma resposta para isso. E a busca dela foi tamanha, e na verdade o sofrimento dela, quando você desconhece o que te acontece, você sofre. Até que uma amiga falou: eu acho que você tem mediunidade. E a minha mãe disse assim: mas o que é isso? Ela fala: é alguma coisa que você tem que fazer. Ela também não soube explicar direito. E ela levou a minha mãe para um espaço de Umbanda, né? Foi um centro espírita de Umbanda. E lá a senhora desse espaço nos atendeu e nos acolheu com muito carinho. Então eu lembro que a minha mãe contou todo o sofrimento para ela e ela falou: você tem mediunidade, filha, e você precisa trabalhar essa mediunidade. E aí ela explicou como é que eram os trabalhos dentro daquele espaço e que ela deveria começar. Então eu lembro que nós não éramos ainda os 7, né? Minha mãe estava no 4º filho e eu lembro. Isso você tinha quantos anos? Eu devia de ter uns 5 anos, porque eu tenho a lembrança da minha mãe pegando o ônibus, segurando no cabide a roupa que ela vestiria à noite, e eu lembro que a gente ficava correndo enquanto aconteciam as atividades, né? Isso durou, Helder, mais ou menos 6 meses. Depois de 6 meses, essa senhora, que era muito acolhedora, chamou a minha mãe e disse assim: os espíritos mandaram informar que a sua missão e a missão dos seus filhos é na mesa branca. É minha mãe católica, ela falou: o que é mesa branca? É um centro que estuda o kardecismo. Procure no seu bairro, sempre tem um centro de mesa branca perto nos bairros, né? E a minha mãe fez isso. A minha mãe era muito obediente em busca de parar de sofrer. E aí no nosso bairro ela encontrou um centro espírita kardecista e eu lembro da primeira vez que ela entrou com os filhos, e era evangelização espírita. E aí ela fez a nossa matrícula, então isso é muito nítido em mim. E ela fez a nossa matrícula e eles disseram: no sábado são as crianças e você vai vir toda terça-feira estudar. Ali começa um novo tempo para nós, porque a minha mãe sofria sem saber o que acontecia. E a gente começa também a gostar daquele movimento. Alguns anos depois, a gente muda para Santos, a família toda. E quando ela chega em Santos, ela procura uma casa espírita, porque ela tinha medo de voltar a sofrer, né?
E assim nos indicaram uma casa que é muito grande em Santos, o Ismênia de Jesus, e nós fomos, e nós chegamos no dia da evangelização de novo. Então eu sempre penso o quanto a evangelização era uma sinalização na minha vida, né? E aí nós entramos no Ismênia de Jesus. Quando eu entrei, Helder, eu lembro direitinho que na minha visão infantil, eu falava, eu conheço esse lugar, porque ali foi o espaço que eu fiquei mais de 14 anos e foi o espaço que eu conheci os maiores amigos da minha encarnação. Parece que estavam todos ali para nos reencontrarmos, né? Então, essa amizade nós estamos levando há mais de 48 anos, né? Era um grupo de mocidade na evangelização e depois passamos para a mocidade. Era um grupo muito unido e de irmãos. Então, parece assim que nós fomos sendo encaminhados para os espaços que eram necessários para o desenvolvimento dessa nossa personalidade, né? Então, eu fiz a evangelização infantil, eu fiz pré-mocidade, fiz mocidade e fui para o centro. Tudo no Ismênia. No Ismênia, depois que eu casei, aí eu fui para um centro mais próximo da minha casa, né? E a gente foi fazendo... Deixa eu te perguntar, antes de já continuar por aí, tem muitas pessoas que podem estar assistindo que também tem esse sofrimento parecido, similar com o que a sua mãe vivenciou, né? Como que ela conseguiu controlar? O que ela encontrou ali no centro que trouxe esse equilíbrio, né? Porque para aqueles que às vezes estão acompanhando e ainda não foram no centro, né, possam saber melhor o que ocorre, digamos assim. Então, o que minha mãe encontrou no primeiro centro que nós fomos, que eles chamavam na época de mesa branca, ela encontrou respostas que ela não encontrava no catolicismo. Então ela sempre sentava com a gente e falava, finalmente eu encontrei as respostas. E ela, antes de entrar na casa espírita, ela achava que ela tinha um desequilíbrio mental. Então ela sofria e nós pequenos também sofríamos. E conforme ela foi tendo respostas, ela foi tendo mais segurança para viver e para nos ensinar. Porque levar 7 filhos para uma evangelização espírita não era fácil. O meu pai não abriu mão do catolicismo, então ele fazia que durante a evangelização espírita, que começava às 9 horas no domingo, nós tínhamos que frequentar a igreja às 7 horas da manhã. Então, parecia assim uma briga, né? Vocês querem ser espíritas, mas vocês vão ter que ser católicos também. Então, nós vivemos um pouco essa falta de harmonia do casal, né? Nós íamos na igreja de manhã e depois nós iríamos para a evangelização. E só para curiosidade, não que a gente também queira competir em adeptos, né? Os outros irmãos seguiram... Todos nós fomos introduzidos na evangelização infantil, todos. Hoje, passado tantos anos, cada um tem caminhos diferentes, né? Então, quem ficou mesmo na doutrina fui eu. E então, quando lá naquele terreiro que falaram para minha mãe, né, a missão sua e dos seus filhos é dentro da doutrina kardecista, eu acho que eles estavam falando muito de mim também, né? Porque passado tanto tempo, eu não me vejo longe da doutrina espírita. Muito pelo contrário, né? Eu vejo que a doutrina espírita me acolhe todos os dias da minha vida. E eu acredito também que mesmo que aquele que passe por uma evangelização, que tenha os conhecimentos espíritas, ainda que não seja um frequentador mais assíduo, os valores ali morais, os ensinamentos não se perdem, né? Cada um, independente do caminho que seguiu, traz consigo, até mesmo dentro do próprio catolicismo, tem olhares ali de estudos do próprio Evangelho de Jesus que fez bem. Acho que aquele que vivencia na sua infância carrega pro resto da vida também, né? Com toda certeza, né? Uma vez um palestrante disse assim, o que foi plantado na infância, ninguém tira. Então, você imagina uma mãe com 7 filhos tendo que fazer evangelho no lar. Então, eu lembro que nós víamos de tarefas da mocidade, cansados lá para umas 5 horas da tarde, e aí ela falava, tem evangelho. Aí eu lembro que todo mundo dormia durante o evangelho, e ela firme ali.
porque foi através do espiritismo que ela se sentiu mais livre, mais segura e mais feliz. Então, o que eu tenho para dizer assim, o quanto é importante descobrirmos sobre os nossos sofrimentos e como nós podemos ser felizes, porque viemos para ser felizes nessa encarnação. Só que às vezes a felicidade, ela está sinalizando que precisamos despertar para alguma coisa. E foi o caminho da minha mãe, foi o caminho nós, né, dos irmãos, e essa mocidade, ela vem também acrescentar muito na vida do jovem. Então eu vejo a juventude que eu tive, não foi a juventude que meus filhos tiveram, né? Mas foi uma sinalização tão importante para que eu pudesse ter a segurança dos caminhos a seguir. Perfeito. E aí você estava contando que aí você passa pela mocidade, vai para outro centro para vivenciar já o espiritismo na fase adulta, como que... Aí quando eu já passo para um centro mais próximo da minha casa, a gente sempre aprende a servir, né? Então eu lembro que eu fui muitos anos evangelizadora da evangelização infantil. Mas o que eu recebi na mocidade, que era uma mocidade muito potente, nós éramos em 80 jovens, eu tinha isso muito forte em mim. Então eu lembro de uma casa espírita que eu cheguei, eu frequentava, e eu fui conversar com a presidente da casa. Eu falo, olha, eu venho de uma mocidade, eu já estava casada, já tinha um filho, e eu falava, eu venho de uma mocidade espírita e eu gostaria muito de abrir uma mocidade aqui. E ela falou, nossa, então vamos começar. Então foi no João Cabete, em Santos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui divulgar que nós faríamos uma mocidade espírita, eu entreguei um bilhetinho para quem estava presente e que queria fazer parte. E esse bilhetinho tinha algumas perguntas. Você já leu algum livro espírita? Você tem alguma coisa que te incomoda? E aí eu recebi as respostas dessas cartas e formamos o primeiro grupo de mocidade do João Cabete. E essas cartas foram no próprio centro, no salão ali? Eles levaram uma semana, na semana seguinte eu recolhi. Certo. E com essas respostas, a gente combinou um dia. E eu lembro que o primeiro dia de mocidade, nos retornaram 14 jovens. Então eu marquei o dia, mas eles não sabiam o que ia acontecer. E aí, nesse dia, eu trouxe os meus amigos da mocidade do Ismênia. Eu falo, gente, eu queria começar o primeiro dia da mocidade do João Cabete trazendo com pessoas que passaram por esse movimento que vocês vão passar. E foi muito emocionante, tanto para quem era, né, dos antigos, eles falavam, olha, depois da mocidade a gente ia comer pizza, a gente era muito feliz, enfim. E a gente inicia no João Cabete um movimento muito bacana, um movimento crescente de jovens, né? Então hoje eu sou madrinha de vários de casamento, né? Eles entraram comigo, eles tinham 14, 15, ficaram comigo até entrar na faculdade. E depois a vida foi, então assim, Ana, eu vou casar, você pode ser madrinha? Posso ser madrinha. Legal. Então, eu vejo essa linha do tempo, o que me marcaram e me fizeram ser tão feliz no período da juventude, eu tinha não um compromisso, mas assim uma vontade de fazer outros jovens viverem, não uma experiência igual à minha, mas uma experiência que pudesse trazer memória e um caminho melhor. Então, nós ficamos no João Cabete alguns anos, participamos de Comelesp, de encontros, e eles cresceram comigo, né? Hoje são grupos de jovens casados, com seus filhos, e a gente sempre se vê e fica muito feliz, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. No João Cabete já tinham evangelização ou não? Porque às vezes a gente fica assim, montar uma mocidade, mas às vezes não tem nem evangelização. Ali você já trouxe uns 14 ali, e depois acredito que foram chegando, né, mas não que migraram do evangelização, né? Não, mas o João Cabete já tinha evangelização, mas era uma evangelização que terminava, ele fazia 11, 12 anos, né? E eu vinha do Ismênia trazer experiência. E eu falei, olha, a gente pode ter uma pré-mocidade
Pré-mocidade era dos 12 aos 14. E dos 14 até os 20, 22, era mocidade. Então, eu fiz a proposta para a Sueli da mocidade. Vieram esses jovens, né? E nós começamos a trabalhar com esses jovens, estudo da doutrina e dos livros, e nós fazíamos muito teatro, porque a arte sensibiliza o espírito, né? Então, quantas vezes aqueles jovens, no final de um período, nós fazíamos uma peça e nós utilizávamos o oposto daquele jovem. Então, aquele jovem mais assim, agressivo, e a gente colocava ele num papel mais calmo, mais tranquilo, para que ele pudesse viver o oposto. É a pedagogia do oposto, né? Que a gente pode vivenciar aquilo que nós não somos. Então, muitas vezes, a partir do teatro, esses jovens falaram assim: nossa, alguma coisa me tocou tão profundamente, né? Uma vez nós fizemos um teatro que ele era um líder de um grupo de artistas de circo, e ele era o líder. E é uma história psicografada. E ele tinha que levar todo aquele grupo para várias cidades, apresentar. Enfim, nós fizemos a apresentação, foi bonita, e ele veio e falou: Ana, eu sempre tive muito dificuldade em liderar. Eu sempre fui liderado, eu não tenho. Isso me fez pensar do outro lado, como é que eu posso desenvolver essa liderança? Então eu vejo que é uma inspiração do alto, né? Quem está ali aberto a receber essa inspiração pode movimentar. Então a gente escolhe, às vezes, por intuição. Você quer ser o líder do grupo? Você quer. E às vezes a gente acha assim: eu escolhi ele lá na hora, mas na verdade esse na hora é alguma coisa de inspiração. Isso eu tenho certeza. Perfeito. E como que chega os cadernos fraternos aí na sua vida? Como que iniciou? Então, eu vou voltar um pouquinho na vida da minha mãe. Quando ela entra na doutrina espírita e ela começa a estudar, ela tem um entendimento muito grande da caridade. E ela começa a passar isso para a gente, né? Que era caridade, então o que a gente podia fazer no centro. Então, no Ismênia, naqueles anos, tinha uma grande distribuição no Natal, lá nós estávamos, né? Depois tinha a campanha Alta de Souza. Lá, novamente, nós estávamos, e ela foi fazendo a gente viver isso, né? Mais tarde, a minha mãe abre uma casa de recuperação de mulheres em São Vicente. E a gente, como já filhos adultos, né, fala: nossa, mas isso é o fim do mundo, como é que a gente vai para lá? Porque era muito longe, né? E ela fala: não, é lá que eu vou terminar a minha história. Então, a minha mãe, ela sempre foi uma estudiosa e uma construtora daquilo que ela aprendeu. O nome dela? É Ana Paiva. Hoje, em São Vicente, tem uma associação Ana Paiva. E ela abriu essa casa de recuperação e mais tarde ela viu que o ideal era trabalhar com crianças. Então ela fecha no mesmo espaço a casa de recuperação e abre uma creche. E a gente vai acompanhando. Quando ela desencarnou, a creche encerrou e nós começamos lá um espaço cultural para que as crianças do Jardim Rio Branco pudessem aprender um instrumento musical. Que a gente foi pesquisar ali, não tinha nenhum centro que pudesse ensinar essas crianças. Então, a gente hoje tem o projeto Pés Livres, que as crianças aprendem violão. Aí você perguntou, como é que os cadernos? Isso incorporou em nós, né, os filhos da Ana Paiva, que a gente não poderia ser apenas uma pessoa de uma sociedade cuidando da sua própria vida. Que nós tínhamos que, como tarefa e como missão, também auxiliar essa sociedade que tanto nos acolhe. Então, isso era muito forte. Então, nós tínhamos os Pés Livres para cuidar. Quem cuida dos Pés Livres é o grupo de amigos da Mocidade do Ismênia. Nós formamos um grupo. E aí a gente vai... eu fui para o Medinesp em 2015, que aconteceu em Goiânia, que é o Congresso de Espiritualidade e Medicina, né? E lá eu conheci o Wagner. O Wagner, que é o presidente da ONG do Fraternidade Sem Fronteiras. Já esteve aqui conosco, né? Isso mesmo. E o Wagner, ele deu a palestra e eu fiquei sensibilizada e eu fui lá no stand, ele estava lá. Falei: Wagner, eu sou de Santos, eu sou uma professora,
O que a gente pode fazer para ajudar? Porque eu fiquei muito sensibilizada com o que eu tinha visto, mas eu não sabia o que era Fraternidade Sem Fronteiras, não sabia nada. Ele falou: olha, Ana, as crianças, elas não têm cadernos, elas escrevem no chão batido, de terra batida, e a sala de aula é embaixo das árvores. Você acha que você tem condições de um grupo, arrumar cadernos? Eu falei: tenho, nós vamos arrumar cadernos, então, pode ficar sossegado. Quando eu saí de Goiânia e vim para São Paulo, eu já vim com essa tarefa impregnada em mim. Nós vamos mandar cadernos. E aí eu chego em Santos, formo um grupo de amigos, muitos desses amigos da mocidade e outros, e eu falo: gente, vamos mandar cadernos? Aí uma pessoa que é muito habilidosa falou: Ana, se a gente mandasse uma capinha também, forradinho o caderno, ia ficar bonito, né? É tudo tão sem querer, mas com os nossos olhos da terra, mas tão cheios de propósitos pelo invisível, né? Nós então resolvemos fazer uma capa toda decorada e colocar o caderno por dentro, né? E foi assim que nasceu. Em 2015, no final do ano, nós chamamos o Wagner. Falei: Wagner, é a primeira leva de cadernos. Você vai levar para a África, chamava Cadernos para a África. Você vai levar 600 cadernos. A gente estava super feliz. E aí a gente reparou que o caderno ficava muito pesado para levar para Moçambique. Então, no ano seguinte, nós começamos a fazer as capas, recolhia o dinheiro e comprava os cadernos em Maputo, que é a capital de Moçambique, para levar para as aldeias. Então a gente compra até hoje os cadernos lá, coloca na capinha e entrega. Então foi assim que iniciou. A gente, desde 2015, nós estamos nessa produção sem parar. Que interessante, né? E você chegou aí lá pessoalmente para ter contato com essas crianças, ver, porque eu imagino assim que por mais que você ouvia falar, acho que depois você vê materializado ali o uso daquelas crianças, acho que toma uma amplitude muito maior, né? Isso mesmo, foram 10 anos, Hélder, a gente olhando as fotos dos cadernos chegando lá. E assim, para mim, era como se eu estivesse lá. Eu nunca tinha ido para a África. Então, aqueles cadernos chegavam e as voluntárias ligavam para a gente dizendo: Ana, que emoção, o caderno que eu fiz na mesa da minha casa atravessou o oceano, está na mão da criança de Moçambique. Era uma conexão entre aquela pessoa que fez, aquela pessoa que embalou, com aquela criança que recebeu. É como se fosse uma corrente de amor. Porque essa voluntária, quando ela vê o seu caderno na mão da criança, ela falou: não acredito. Porque ela disse: eu jamais conseguiria chegar na África, mas com o projeto Cadernos Fraternos, é possível eu chegar através do meu amor. Cada caderno é um pedaço de amor desse voluntário. E esse voluntário manda esses cadernos para a África. Isso aconteceu em 2015, 16, 17. E no final de 2017, a gente começa a receber uma crítica. Por que só a África? No Brasil, nós temos outras Áfricas, né? E a gente recebeu essa crítica como uma sinalização. É verdade, sim. No Brasil existem muitos lugares com muitas necessidades. Então, a partir de 2018, a gente começa a entregar também cadernos no Brasil. Então, a gente escolhe lugares remotos, esquecidos, para entregar esses cadernos. E esses cadernos, eles são uma obra de arte. Você me desculpa não ter trazido um hoje, mas eles são verdadeiras obras de artes. Então, na hora que você pega esse caderno, você tem uma emoção. Tem algumas pessoas que bordam, outras pintam, outras colam, e eles têm uma palavra positiva na frente, né? Essa palavra, o voluntário recebe 10 palavras, então ele vai fazer 10 cadernos. Então, pode ser a palavra força, recomeçar, reconstruir, felicidade, calma. Essas palavras vão. E a gente sabe que nada é aleatório, né? A palavra chega para a pessoa certa.
E essas palavras são palavras potentes, e quando vão para a África, essas palavras são traduzidas no dialeto deles. Então, eles bordam mesmo em Xangana, que é o dialeto de Moçambique. Quem tá fazendo Está aqui? fazendo recebe Entendi. as palavras que vão ser mandadas para a África. Então, a gente começou em 2018 a fazer essa entrega duplamente, no Brasil e na África. E aí foi uma construção sem parar, né? Cada vez mais voluntários. Nós saímos do estado de São Paulo, começamos a ir para outros estados. Tudo isso nos assusta, né? Porque a gente fala, gente, a gente queria começar tão pequenininho, mas a gente reparou que a espiritualidade maior, ela não nos permitiu ver o todo, porque nós nos assustaríamos, né? A Interessante. gente começou com um grupo pequeno, aí as cidades da redondeza de Santos começaram a querer entrar. Vamos, pode entrar. O estado de São Paulo querendo entrar, muitas cidades, não, vamos entrar. E aí começou a pipocar em vários estados. Hoje nós estamos em 18 estados do Brasil. Nós temos 3 países fora fazendo cadernos fraternos e sacolas fraternas. Nós temos mais de 1.000 voluntários envolvidos nessa causa. Então, os cadernos fraternos, ele é a grande porta para a gente apresentar a Fraternidade Sem Fronteiras. Porque através dos cadernos é que a gente vai falar o quanto é importante que aquela criança que recebeu o caderno, o lápis e a borracha, é também importante ser apadrinhada, para que ela possa ter um futuro, né? Então, todas as pessoas que vêm através dos cadernos fraternos, eles passam por essa porta, que é o conhecimento da Fraternidade Sem Fronteiras. E deixa eu te perguntar para entender um pouco a logística, assim, esses voluntários, esses grupos, né? 3 países, 18 estados no Brasil, fica essa rede conectada de forma virtual, os cadernos, que né, eu imagino que aqui é feito as capas e lá para fora você falou que compra lá. Os daqui já são adquiridos por aqui mesmo, né? E distribui. Mas sai tudo de Santos ou não? Acabou se formando núcleos nesses estados, eles próprios ali, Então, tendo uma individualidade, né? Embora sempre ligado, né? Caderno Fraterno e a Fraternidade. Nós temos uma coordenação geral, né? Certo. Só que esses estados, nós temos os coordenadores desses polos. São coordenadores que ficaram conosco por muito tempo, então eles sabem a logística. Então agora são polos. Então cada polo a gente tem uma dupla de coordenadores. Esses coordenadores, eles têm um grupo lá da cidade ou da região dos cadernos fraternos. Então, cada grupo, geralmente, nós temos 50 pessoas. Então, essas pessoas que estão nesses grupos nos estados, recebem orientação dos coordenadores, porque os coordenadores fazem a reunião com a gente, né? Então, eles já sabem. Então, eles recebem a lista. Quando eles têm que recolher os cadernos, todos os cadernos que vão para a África, que numa lista de 10, 3 cadernos são para a África e 7 são para o Brasil. Os cadernos para a África vêm para Santos, a organização é em Santos. Então, todos que fazem no Brasil inteiro vêm para cá. E os cadernos em português, cada polo vai escolher qual local dali que vai receber os cadernos fraternos. Já próximo da sua região. Sim, próximos, que tenham necessidade, que são invisíveis a todos, então eles procuram, né? Então a gente tem, nesses últimos anos, entregues em muitas aldeias, não só para crianças, né? A gente entrega para aquele que o espírito ainda tem uma criança dentro de si, né? Então a gente já entregou cadernos nos asilos, nos presídios, mas assim, a grande maioria, a concentração maior, são nos espaços escolares, ou escolas, ou associações que trabalham com crianças. Então, essa entrega ela é feita em muitos lugares do Brasil. Por exemplo, a gente tem um polo em Roraima. Os cadernos de lá são entregues lá em alguma instituição ou algum espaço que trabalhe com a educação, né? Então, isso acontece e o caderno fraterno, ele acaba estando em todos os lugares, né? E nos países que a gente tem Itália,
França e Estados Unidos, também a gente tem um polo, e Suíça, e acho que a Alemanha está entrando. Eles fazem sacolas fraternas. Por quê? Se o caderno vai do Brasil, as crianças lá precisam de sacolas para colocar. Elas não têm mochila, elas não têm aonde levar. Então, elas ganham a sacola, o caderno, que é uma obra de arte, uma caixa de lápis de cor, lápis, borracha, aquilo que eles precisam, né? E esses materiais aí também são junto com o projeto do Caderno Fraterno ou não? Então, quando nós recolhemos o dinheiro para comprar o caderno fora é preço de dólar, né? Então, a gente sempre faz uma tomada de preço e aquele valor do caderno, se sobrou, a gente complementa com o material escolar. Sempre dá para complementar, ou com lápis de cor, com lápis, borracha. Então, a gente consegue. Mas também nós temos parceiros das caravanas que fazem campanhas. E aí eles levam também bastante material. Aí a gente faz uma festa só, né? Que legal. Eu achei interessante você falando sobre esse elo da corrente, né? E como que a caridade, né? A gente estudando na doutrina espírita, a caridade material, a moral. E é interessante que, além do dinheiro que as pessoas doam, eu não sei até se tem algum canal que as pessoas que estiver assistindo que quiser doar, tem algum número, alguma coisa nesse A sentido? gente sempre pede para a Fraternidade Sem Fronteiras, que são eles que têm os maiores projetos, porque os cadernos fraternos, eles recebem o dinheiro dos voluntários que vão ceder o caderno, né? Mas quando se você puder doar, que você faça a doação para a Fraternidade Sem Fronteiras. Perfeito, porque eu acho que é interessante assim, além da doação daqueles que têm um recurso, faz a doação do dinheiro, também a doação do tempo, né? É muito importante, porque aquele que dedica o seu tempo para elaborar a capa e depois saber que está lá, eu acho que é uma caridade completa, né? É material, é moral, né? Eu acho bem interessante. Isso que você falou é verdade. A gente estava até conversando, eu e a Vivi, hoje à tarde, que é um processo de harmonização íntima, né? Porque quando você resolve entrar nos cadernos fraternos, você não sabe o que você vai encontrar. E aí a gente tem essa pessoa, ela doa o seu tempo, que nem você falou, né? Ela doa o seu tempo na sua casa e o mais, eu acho que é o mais curioso e também importante é que essa pessoa larga o celular. Olha que interessante. Porque ela fala assim, Ana, eu não conseguia sair do celular, de repente eu vejo o celular distante e eu estou fazendo capa 1 hora e meia, 2 horas, né? Então as pessoas falam que o movimento da casa muda, porque você consegue dar presença para aquilo que você está trabalhando. E a presença é um momento muito rico, né? O meu presente naquele momento. Perfeito. E tem algum relato assim, alguma história que chegou até você de alguma criança que não tinha material nenhum, ou não só direto do Caderno Fraterno, mas até da Fraternidades Sem Fronteiras, né, de modo geral? Então, eu estive na África agora em abril, né? Abril de 2025, foi a primeira vez. Fomos um grupo dos Cadernos Fraternos em comemoração aos 10 anos de caderno. Porque nesses 10 anos, que lá na nascente nós entregamos para o Wagner 600 capas, nós estamos atingindo 2025 50 mil cadernos entre Brasil e África. Então, é para a gente comemorar mesmo. Por isso que esse encontro a gente quer falar dessa nossa disponibilidade para o trabalho do amor, né? Quando nós chegamos lá, foi muito interessante que nós chegamos numa aldeia com muitas crianças. Gente, quando a gente fala muito, vocês imaginam, muitas crianças. E quando a gente foi entregando os cadernos, a coordenadora que cuidava das crianças disse, Ana, olha o que essa menina está falando. Ela foi para a escola hoje, o professor mandou ela de volta, porque ela não tinha caderno, nem lápis, nem borracha. Ela falou, ela está ganhando o caderno, segunda-feira ela volta para a escola.
É uma coisa assim que a gente fala, eles às vezes não têm nem o que comer, como é que a escola cobra algo tão, né? Mas lá é assim, é o combinado deles e ela ficou toda feliz que ela ganhou o caderno e que ela iria voltar para a escola. Esse é o lado das crianças que recebem esse material e eles recebem algo novo. Ele não é usado, não é uma roupa usada, um sapato usado, é um caderno novo, feito para ele. É uma sacola nova. Aquilo faz com que ele sinta-se que ele está sendo importante naquele momento. Ele volta para casa tão feliz com a sacola, né? E eles vão encontrando, eles vão mostrando o caderno, eles vão mostrando o lápis, eles vão mostrando tudo que vem, o que estava ali dentro. E em contrapartida, nós temos histórias das pessoas que abriram suas máquinas de costuras num processo de muita tristeza, ou pela perda de um ente querido, ou pela tristeza que acabou levando essas pessoas a uma depressão mais profunda, e muitos relatos. Eu voltei a abrir a minha máquina de costura, eu voltei a fazer cadernos fraternos e eu tenho feito um processo terapêutico, né? O caderno não é uma terapia, ele é terapêutico, né? É como se você fosse se curando. Temos muitos relatos das pessoas que dizem: a minha mãe está fazendo o caderno e está tão feliz. Os meus filhos sentam comigo e me ajudam a decorar os cadernos. Os cadernos fraternos dentro do lar pode ser considerado um culto no lar, porque é o tempo de amor, é o tempo do belo, porque você vai deixar aquilo o mais belo possível, e é o tempo da palavra. Aquela palavra, ela tem que ter um significado para você. Quando você cola no caderno a palavra amor, você sabe que aquela criança tem que receber um pouco desse amor também. Então, o caderno fraterno, a gente acha que veio do caderno de Deus, né? Essa ideia, e que tem nos trazido muitas histórias, né? Nós temos uma das coordenadoras, a Deise, ela fala a força de um caderno, né? Não é a força de uma empresa, de muito dinheiro, é a força de um caderno. O que o caderno tem feito, às vezes, por muitos anos, alguma empresa consegue fazer, né? Perfeito. E é interessante que muitas vezes, às vezes a gente passa por uma existência toda dedicando o nosso tempo, mas sempre assim, com um benefício pessoal diretamente ligado, né? Então é um trabalho, mas a gente está sendo remunerado. E ainda que a gente se ocupe, vou me distrair, mas também é uma distração que às vezes é uma distração egoística, de certa forma. Agora, a elaboração do caderno, acho que a pessoa está dedicando o tempo ali, sabendo que é para um bem para o outro, deve ser muito enriquecedor, né? E você falou assim que a espiritualidade não deixava, né? Você sentia isso, que a espiritualidade não deixava você ter noção do todo ali para até não temer ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Você chegou a receber algum relato, assim, alguma mensagem da espiritualidade dando rumo ou alguma coisa relacionada ao caderno ou não? Esse foi sempre de forma intuitiva? Sempre foi essa inspiração, que eu tenho certeza que são encaminhamentos do alto, né? Porque a inspiração, ela vem muito forte e ela me traz assim uma certeza, não, esse é o caminho mesmo, né? Porque quando foram sendo abertos vários polos, eu falei, meu Deus, o que é isso? Porque, na verdade, esse é um trabalho de amor que eu faço, além do meu trabalho profissional, né? Nada se mistura, né? E eu falei, meu Deus, se é para ser assim, mas aí chegam as pessoas certas para te ajudar, né? Então, hoje, existe um grupo dessa coordenação e que me ajuda muito, né? E nós somos, né, uma equipe para resolver as coisas. E esse movimento de amor, essa inspiração, ela vem muito forte, né?
Mas a gente, quando estava na África, nós recebemos uma mensagem de um médium de Belo Horizonte, que trouxe uma mensagem belíssima falando dos cadernos, e eu ainda não conheço ele pessoalmente. Então, ele falou assim: ah, é seu amigo? Eu falei, não, não conheço, eu conheço ele de longe. E ele escreveu um poema. Eu falei, nossa, a gente falou, eu nem sabia que a gente era tudo isso, de tão lindo. Então, existem esses relatos que chegam até nós, né? Chegam voluntários trazendo poesias, trazendo sonhos, dizendo, eu tive uma inspiração de fazer isso na capa. Então, a gente começa a perceber que o movimento de amor, ele não trabalha só com aquele que coordena, ele trabalha com o coletivo todo. É um grande movimento de mudança, né? Então, quem faz os cadernos fraternos nunca mais se esquece dos cadernos. Você pode até ficar 1, 2 anos sem fazer, eu estou sem tempo, mas ele sabe a experiência que ele teve, né? É um movimento em todos os lares, nesses territórios que nós estamos envolvidos, nesses países que nós temos a ligação com os cadernos fraternos. E aí eu te falo, nós estamos aqui hoje sem saber o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, mas que nós estamos assim, Senhor, o que queres que a gente faça, nós vamos fazer. Perfeito, excelente. E quem quiser participar também, de alguma maneira, pode entrar em contato pelo Instagram. Isso. Do Instagram tem ali na descrição a central de cadernos, a central Cadernos Fraternos. Lá você faz a inscrição para o encontro, lá você faz a inscrição para ser um voluntário, lá você vai conhecer aonde você pode ajudar. Então é um canal aberto que qualquer pergunta será respondida, né? As pessoas às vezes falam, Ana, eu quero fazer. Eu falei, olha, você tem que entrar na próxima edição. Por quê? Em novembro abre a edição. Então as pessoas se inscrevem, recebem a lista de palavras e ela tem 5 meses para fazer essas capas. Então agora, maio e junho, nós estamos fechando a edição do ano passado. Agora o que acontece? Em agosto os cadernos começam a ser entregues no território brasileiro. E em agosto vem os da África para Santos, porque a gente vai mandar para as caravanas, né? Então agora esse ano, agora quem for entrar vai entrar em novembro, que é a próxima edição. Se a gente não organizar assim, a gente não consegue ter essa estrutura tão bem feita como os cadernos. Sim, né? Perfeito. A frase do Emmanuel, né, que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Isso mesmo, muito bem. Tem algumas perguntas, né, que os próprios voluntários do Cadernos Fraternos fizeram, né? Se me permitir repassar. A Ana Lemos diz assim, ó, vocês pensam em retomar com o lindo e emocionante projeto Oração pelas Crianças do Mundo? É que é dentro do próprio Cadernos tem... Tá. Então, nós estamos há 10 anos com a ação Cadernos Fraternos e durante a pandemia nós fizemos os cadernos, mas os cadernos não podiam sair da casa da gente. Então teve que dar uma parada. E a gente falou assim, puxa, as crianças vão ficar sem receber o material escolar, então o que a gente pode fazer? Vamos orar pelas crianças? Então nós fazíamos todo dia 15 de cada mês, nós convidávamos uma pessoa, essa pessoa mandava um áudio para a gente de uma prece, nós fazíamos uma edição bem bonita e lançávamos no dia 15. Então foram 4 anos sendo convidados. O material ficou tão rico e tão bonito que nós fizemos o livro, né? Por isso que ela está perguntando. Saiu As Orações pelas Crianças do Mundo, é o primeiro livro. Então, nós escolhemos 31 orações desses 4 anos. A proposta é que você faça oração uma por dia. E ao final de cada oração, tem o QR Code do vídeo que nós fizemos na época da pandemia. Então, você pode escutar o convidado a fazer a oração e ler ao mesmo tempo. É interessante que esse livro ele foi sendo pensado, projetado, e aí nós tivemos a ideia de cada convidado ter a foto
da sua infância. Então, se você abrir, você vai Legal. encontrar o Wagner criança, o Adeilson Salles criança, o Ellerson criança. Legal. Todos nós somos crianças nesse livro, com a nossa foto de infância. Para aqui. Tem a Monja Coen, que também fez a prece, tem o André Trigueiro. Então, todos têm essa foto Legal. representando a infância de cada um. É um livro para as nossas crianças e é um livro para as crianças internas que nós trazemos dentro de nós. Esse aqui o pessoal também consegue adquirir pelo Pelos canais. pelo link na bio lá do Insta. Isso. Esse livro ele vai ser lançado no encontro. Então, se alguma pessoa tiver interesse, ela tem que ir ao encontro. Vai ser lançado lá. Nós temos muitos desses para a gente quer mesmo vender e que esse livro chegue em muitos lugares. Olha que legal, muito bacana a ideia, viu? Então, essa ficou muito lindo mesmo. Ele acabou de chegar, faz uns 3 dias que chegou, então a gente está feliz. E ficou muito bonito a capa, Ficou. as fotos deles dentro, Isso. né? Aí tem uma outra pergunta da Cristina. Como uma capa de caderno decorada por voluntários pode trazer um diferencial na vida de quem o recebe? Então, eu acho que a gente já conversou, né? Parece que essa energia do amor, ao fazer a capa, ao você doar o seu tempo, que tempo é algo sagrado, ela vai impregnada. E quando chega na mão da criança, ela olha, vamos supor, às vezes tem um desenho de um carro, de uma borboleta, de uma bailarina, ela já gosta. Mas ao pegar, ela pode não saber decifrar, mas ela sente aquele amor, né? E é uma conexão entre aquela pessoa que fez com aquela pessoa que recebe. E esse caminho entre essas duas pessoas é um caminho de cura, né? Essa pessoa que fez, que trabalhou, que se dedicou, e essa pessoa que recebeu também, porque ela está recebendo um pedaço de amor ali, né? Porque as voluntárias falam, ai, Ana, é com tanto amor que na hora que eu ponho no correio para ir embora, dá uma dó. Acho que tem algumas que fazem até um a mais para ficar para elas, né? A gente, quando encontra, elas são tão lindas, eu falo assim, ai, se eu fosse criança, eu ia querer essa, eu ia querer essa. E você falou que tem as 10 palavras ali, né? Que fica na capa ali. Isso. Tem alguma outra recomendação, assim, do material que vai usar? Se não pode ter peça pequena para cair, não sei. Algum tipo de recomendação com a ilustração? Todo projeto, ele tem que acompanhar esse mundo sustentável. Senão, é um projeto bonito, mas que vai pela contramão. Então, assim, nós estamos desde 2015. Lá no começo, nós usávamos capas plásticas. Então, a gente fazia uma capa decorada, colada, e colocávamos na pasta, nessa capa plástica, para quem não sabia costurar. E aí a gente falou, puxa, o plástico está indo para a África, lá eles não têm uma coleta de lixo limpo. Nós fomos então mudando isso. Então, por exemplo, já estamos há 3 anos sem usar capa plástica. Nós ressaltamos aos voluntários que possam reutilizar os tecidos. Então, calça jeans, né? Bordar na própria calça jeans, pintar, que a gente possa utilizar bastante material que nós temos em casa, mesmo deixando a capa muito linda, né? Então, a gente não pode ter um projeto que seja voltado a criança, a jovens, que caminhe pela contramão. Se o mundo sustentável aponta que aquele caminho é melhor, então isso também é sagrado. Então a gente respeita muito. A gente usa muitos materiais reciclados, a gente usa retalhos. Claro que às vezes elas compram um tecido mais bonito, mas vai sobrar, já vai virar um desenho para o próximo, né? Então a gente tem nos acompanhado sempre o que o mundo está nos apontando, nos ensinando para a gente poder usar. Perfeito. Aí tem mais uma pergunta aqui, ó, da Sônia. Quando iniciou a ação do Cadernos Fraternos, né, para a África, há 10 anos, você imaginava que chegaria onde chegou, impactando tanto as vidas das pessoas com um simples caderno? Ainda bem que eu não imaginava nada disso, porque tudo muito grande nos assusta, né?
Então, hoje, eu sei que cada polo do Brasil tem pessoas responsáveis, que nós estamos dividindo com eles essa tarefa, né? Então, na verdade, eu não sabia e foram acontecendo paulatinamente. Então, a gente ficou feliz com esse caminho que se fez, né? Hoje nós temos um grupo de 28 coordenadoras. Somos um grupo, uma família. E é nessa família que nós resolvemos tudo, né? Então, o que vier, que Deus nem precisa mostrar, vai só mostrando o próximo passo que a gente faz. Perfeito. E aqui a última pergunta da Mônica, né? Ela diz assim, ó, os cadernos fraternos estão completando 10 anos esse ano, né, de 2025, e tem sido um ano de grandes dificuldades para a humanidade. Pensando nisso, como pode o projeto Cadernos Fraternos trazer esperança diante dessas adversidades? O caderno fraterno, ele é resistente. Ele não desiste do amor. Por isso que é o poder de um pequeno caderno. E a gente vê que cada coletivo que está fazendo os cadernos, cada polo, cada lar, é como se fossem pequenas ilhas do bem. As pequenas ilhas ainda são pequenas, mas você imagina quando essas ilhas se juntarem, haverá o maior território de bondade e de amor. Não estou falando só dos cadernos, eu estou falando de todo o trabalho no bem. Então, às vezes, as pessoas falam, mas isso é tão pequeno, o que é um caderno? O caderno é uma ideia que veio da espiritualidade, com toda certeza, que vem fazendo pessoas despertarem para muito mais. Então, a sua casa que monta o caderno é uma pequena ilha. A minha casa que recolhe os cadernos é uma outra pequena ilha. E quando a gente se junta, a gente aumenta o território. E quando a gente se junta com todos os territórios, a gente faz um país. Quando os países se juntam na bondade, a gente faz um planeta. É assim que a gente espera que esse mundo venha a mudar. Ele não vai mudar sem trabalho. E o trabalho da fraternidade é o que vai fazer unir essas pequenas ilhas do amor. Perfeito, muito bonito tudo isso, né? Desde o projeto, os seus esclarecimentos, né? A Viviane também está aqui para falar um pouquinho, né? Mas tem algum outro relato, alguma outra coisa que você queria acrescentar? Ou a gente vai ouvir a Viviane? A Viviane tem coisas, porque eu quero que a Viviane conte o dia que eu encontrei com ela através dos cadernos fraternos, que foi algo tão marcante, e hoje ela está aqui e ela vai poder relatar. E falar um pouquinho só da Fraternidade Sem Fronteiras. Essa última pergunta tem muito a ver também com os trabalhos de socorro que a fraternidade está tendo nesses últimos tempos. Então, para quem está escutando e nunca procurou saber que trabalho é esse da Fraternidade Sem Fronteiras, tente buscar nas redes sociais e tente apoiar, porque é um trabalho significativo e que salvam vidas. Então, a gente está assim, o Caderno Fraterno, ele sempre foi uma ponte para que nós pudéssemos chegar à Fraternidade Sem Fronteiras. Perfeito, excelente. Gratidão, viu? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Então, Viviane, como que você conheceu, né, os Cadernos Fraternos? Se você quiser começar daí para a gente conhecer um pouquinho mais de você e do projeto, a sua ligação com o projeto, né? Então. Eu fui diretora de uma escola, hoje eu estou aposentada, né, de uma grande rede, e uma professora fez um trabalho, né, sobre os refugiados da Venezuela, e com isso ela conheceu a Fraternidade Sem Fronteiras, né, então ela trouxe esse conhecimento. E quando ela conheceu o trabalho da fraternidade, ela teve contato com os cadernos fraternos, né? Foi em 2017 para 2018 que ela fez esse trabalho. E quando ela trouxe esse projeto para a escola, dos cadernos, nossa, mas assim, foi um amor à primeira vista. Que eu falei, nossa, tem tudo a ver com a escola, né? E com a caridade, com praticar a fraternidade.
porque eu trabalhei também em centro espírita há muitos anos, 11 anos eu dei evangelização para crianças e depois eu me afastei um pouco e quando eu comecei a ser diretora de escola eu me afastei. E eu até conversava com uma amiga minha, eu falei, puxa, não estou trabalhando no centro, mas ela falou, mas olha o quanto que você exerce na escola, né? Todos os ensinamentos que tem no centro, de acolhimento, de ouvir o aluno, de ouvir a família. Então, eu sempre tive essa vontade de trazer isso para a escola, esse movimento fraterno, de amor ao próximo. E quando eu tive contato com os cadernos fraternos e com esse projeto, eu imediatamente falei: não, vamos envolver toda a escola. Então, para você ter uma ideia, eu envolvi mais de 400 alunos da escola e suas famílias. Então, o que que nós fizemos? Nós Teve uma mãe voluntária que costurou os cadernos. A gente pôs numa saia, eu preparei tudo. Primeiro mandei um aviso para as famílias que a gente era um trabalho de ação de voluntários, que os cadernos, nessa época que a gente fez, os cadernos iam todos para a África. Pelo menos o que a escola fez. Então a gente essa mãe fez os cadernos, a gente enviou para as famílias e as famílias enfeitaram os cadernos, junto com os alunos. Então, a gente envolveu, a princípio, 320 famílias de crianças de 1º ao 5º ano e alguns alunos do ensino médio que fizeram na escola junto com essa professora que fez esse trabalho. Nesse ano, foram 440 capinhas da escola para a África. Então, a gente fez esse trabalho, nós recebemos, é lógico, teve famílias que, como a Ana falou, né, que eram verdadeiras obras de arte mesmo, algumas que a gente precisou dar uma melhoradinha, mas todo o corpo docente da escola e os funcionários estavam envolvidos. Então, esse movimento fraterno de amor foi envolvido pela escola. E quando a gente programou um dia para dar para a Ana, então, a produção que a escola fez. E nessa toda a edição do caderno, na época, tinha uma música que fazia parte daquela produção do ano dos cadernos. E a Mas gente... isso por vocês ou do Não, próprio projeto? Do próprio projeto. Tá. Então, o que que a gente fez? A gente ensaiou com as crianças a música. E aí eu pus as 320 crianças numa quadra, todas sentadinhas, com Corajosa. os cartazes. Fora os alunos do ensino médio, tinha os cartazes, foram todos os professores. Eu convidei algumas mães para receber a Ana, para a gente fazer a festa da entrega dos cadernos. E foi aí que eu conheci a Ana. Foi nessa festa. Então, para mim, foi uma honra. Eu falei, meu Deus, a presidente do Cadernos Fraternos vem aqui receber. E a gente tentou fazer assim. Então, quando a Ana entrou na quadra, e como todos estavam muito envolvidos, tinha um estagiário, o Wellington, ele coordenou para as crianças cantarem a música, e a gente enfeitou a quadra inteira com as capinhas que foram feitas pelas famílias, e eu fiz uma cesta assim, de piquenique simbolizando a entrega, né, dos cadernos. E a gente fez até uma faixa que a gente deixou na escola com a frase de Gandhi, né, seja você a mudança que quer ser, né, quer ver no mundo. Então foi assim, além de ter esse encontro e que ficou para a vida inteira, né? Na escola, quando a gente recebeu as fotos das crianças com as capinhas, a gente também colocou no mural para as crianças verem as capinhas lá. Então, foi assim, o que a gente vê da fraternidade, né? É um projeto sério e que acontece realmente. Então, eu também tive a oportunidade de ir com a Ana para a África, né, para Moçambique esse ano. Inclusive, esse livro, né, Orações no Mundo, vai reverter a verba para Moçambique, né, para as crianças.
E aí a gente vê realmente o trabalho que a fraternidade faz, e a gente falou que a capinha devolve a dignidade humana, né? Então a criança, e não só da criança, mas daquele que trabalha com a criança, porque é o encantamento de todos. Então, imagine uma pessoa que está lá, né, numa aldeia, e ele está lá disposto a receber as crianças, como você falou que você faz um trabalho aqui com os jovens, então eles fazem lá, e de repente vai alguém ver o trabalho que ele faz. É devolver a dignidade humana dessa pessoa que também trabalha, Verdade. né? Então, dele ser valorizado, né? A gente tem que valorizar, a fraternidade é isso, né? O real valor da fraternidade é você devolver a dignidade humana, né? E é interessante que quando o Wagner esteve aqui, ele falou que muitos. Tem bastante que é do meio espírita, mas muitos outros não, né? Então, assim, a gente está num podcast espírita, a Ana é espírita, você também, mas eu acredito que dentro dos próprios voluntários, não é o espiritismo que Não. une, é a fraternidade. Então, eu É acredito isso que deva mesmo. ter, né, pessoas de outras religiões, até ateus, ateias, mas que em nome ali da fraternidade legítima, do amor, se envolvem, né? Foi bom você ter falado isso, porque a fraternidade é isso que encanta a gente. Ela não segue uma religião e ela é sem fronteiras, né? Então, os cadernos fraternos também é sem fronteiras, né? A gente acolhe a todos que querem exercitar o amor, né? E eu acho que o fato da gente ter esse projeto, a gente propicia essas situações, né? De um autoconhecimento, porque quando você está fazendo, como a Ana falou, né? Às vezes a pessoa está passando por um período difícil na vida dela e encontra no caderno aquele momento de parar, de pensar na vida, né? Esse exercício de fazer e no ato de entrega que a gente falou, isso tá, né, nos ensinamentos espíritas, mas está em qualquer religião, né? O fato não é só o caderno, é a gentileza, a delicadeza, o olhar no outro, é isso que faz voltar essa, né, essa dignidade humana, é de você, o Wagner fala muito isso, né? Todos somos irmãos, né? Então, por que que a gente fala isso? Porque a gente se coloca no mesmo patamar de todo mundo, né? Todos nós somos irmãos. Acho que Cristo, quando veio falar isso, né, teve uma sabedoria que colocou todo mundo, né? Nenhum é melhor que o outro, Perfeito. né? E você estando lá, tendo contato direto com as crianças nessa última viagem que vocês fizeram, o que mais te emocionou, assim, estando lá? Olha, é, o material ele é importante também, né? Porque como foi relatado aqui, aquela menina que voltou da escola e não tinha um caderno, mas o que eu fiquei assim encantada é quando assim as crianças ficavam olhando o lápis, olhando a caixa de lápis de cor, sabe? Era uma contemplação daquilo que elas estavam recebendo tudo novinho. Então, né, ela fala, puxa, eu ganhei esse presente, né? Isso alimenta a alma delas. E mesmo diante, né, de tanta escassez, elas nos recebem cantando, elas nos recebem sorrindo. Não que elas são felizes todos os dias, mas a gratidão de estarmos lá para para vê-las é tão grande, né? Mesmo as mamas, a gente chama de mamas, que são as mulheres que cuidam das crianças, então elas chamam de mamas, né? Então, quando a gente chegava, e a fraternidade, em algumas aldeias, elas dão alimento para as crianças, né? Antigamente, com mais verba, dava todos os dias. Então, eles têm muitos centros, mais de 20 centros de acolhimento em Moçambique. E tem alguns centros que recebem todos os dias, 3 vezes por dia, mas às vezes que nós fomos, nós servimos
alimento a essas crianças. Eles comem shima, é uma massa de milho que foi feita com feijão, né? E é impressionante como assim, o que me encantou, por exemplo, as mamas que cozinhavam para as crianças nos recebiam com um sorriso, quer dizer, todo mundo quer ser notado, né? Perfeito. Todo mundo quer ser visto, né? Eu acho que é isso que volta à dignidade humana, né? Eu existo, né? E estou aqui trabalhando e alguém está vendo o que eu estou fazendo. Então, a gente, quando ia na cozinha, eu cheguei a ajudar a servir as crianças. Então, eu acho que para o voluntário que vai, é uma oportunidade de ressignificação da vida da gente. A gente recebe mais do que a gente dá, na realidade, né? Porque a gente exerce o amor servindo, né? Leva, o caderno é uma ponte, né? Desse exercício. Mas é muito gratificante a gente ver que a gente pôde levar alegria, pelo menos naquele momento que a gente está, né? Então a gente canta, o Ellerson que foi com a gente, que era o padrinho até dos Cadernos Fraternos, ele faz teatro para as crianças. Então imagina uma criança que está sentada embaixo de uma árvore, que não tem cadeira, não tem nada, e tem o privilégio de ver alguém fazendo mágica. Aquilo lá Sim. foi um encantador, que a peça dele, ele fazia mágica. Então a gente vê assim o brilho nos olhos das crianças, pelo menos em um momento que a gente estava lá. Perfeito. Essa atividade que vocês fizeram na escola, né, que conseguiu mobilizar ali toda a escola, o bairro, as famílias, vocês conseguiram repetir outras vezes? Você acha que também é uma forma de chegar em mais voluntários ou não tem nem essa proposta assim Olha, da própria escola ter essa iniciativa, digamos assim? não, eu acho que depende da pessoa que levanta a bandeira para investir dentro da escola. Quando a gente fez, depois logo veio a pandemia. Então a gente não pôde dar continuidade, mas com os professores sim. Então até hoje, eu mesma aposentada fora da escola, eu tenho voluntários professores que continuaram nos Cadernos Fraternos fazendo os cadernos, né? Então a gente, quando vem essa ação, ela vem para ficar mesmo, né? E às vezes pode ser, como, né, a Ana mesmo falou, alguns voluntários se afastam um pouco por motivos particulares, mas sempre volta, né? Então, quando algum voluntário fala, esse ano eu não consegui, eu tô feliz, mas o ano que vem eu tô aqui de volta, né? Então a gente vê que as pessoas gostam porque é esse exercício, né, do amor ao próximo. Uma vez eu vi o pastor Cláudio Duarte, falando que às vezes esse tipo de tarefa, assim, é como se fosse um ônibus. Alguns sobem, outros descem, um desce mais próximo de um ponto, outro de outro, mas não perde a função, né? Tá ali circulando. Eu acho que, como a Ana falou, né, nem olhar o todo e só olhar qual que é o próximo trabalho, né? Me faça instrumento do bem, qual que é a próxima tarefa. E aqueles que chegam, outros dão sequência, mas acaba deixando um pouquinho de si, levando um pouquinho do que representa os Cadernos Fraternos, né? Eu acho que é isso mesmo. E o que eu penso é assim, que tem que sempre ter alguém que sustenta a ação, né? Então a gente está na coordenação, tem as coordenadoras, então a gente necessita dessas pessoas que acreditam naquele trabalho e que perpetuam, né? Então, se não tem essa pessoa que né, tem que dar um Sim. empoderamento para continuar o trabalho, como eu falei para você na escola. Quando essa professora foi, ela trabalhava em 2 escolas. E ela falou: olha, a outra diretora não aconteceu o projeto lá. Né? Então, o projeto, ele assim, é uma delícia.
né, ter esse, tanto que a gente faz, o que a gente viu. É tão gostoso fazer o caderno que a gente faz oficinas nos encontros, né, que a gente participa. E as pessoas gostam muito, porque elas falam, ai, não, eu enfeitei, a gente leva as capinhas prontas e leva os artefatos para as pessoas decorarem a capa. Mas esse exercício para estimular, né? Até quem sabe fazendo dentro dessa oficina, propiciando isso daí, ela não vem a fazer parte da ação, né? Perfeito. Então é semear essa sementinha do amor, né, para que ela frutifique, para a pessoa ser uma voluntária no futuro. Perfeito. Viviane Marquesano, Isso. tem mais algum relato, alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito que eu não fiz? Olha, eu acho que o único relato que eu faço é que os Cadernos Fraternos modificou a minha vida e hoje é o meu propósito, né? De estar aqui no trabalho voluntário, de fazer o bem ao próximo, né? E de colaborar um pouquinho com essa dignidade humana. Eu sou muito grata aos Cadernos Fraternos por isso. Perfeito, gratidão, viu? Eu queria agradecer, né, a Ana, o Renato também que está aqui conosco, né? E agradecer a cada um de vocês que chegaram até aqui. Se você chegou até aqui, até a conclusão desse episódio, né? Comente fraternidade. Coloca aqui nos comentários fraternidade, que a gente vai saber que você chegou até o final desse episódio. E eu gostaria de deixar que você encerrasse esse podcast aí da maneira que você quiser. Fica à vontade. Ah, então tá bom. Então eu quero agradecer a Jesus, né, e a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né, divulgarmos esse trabalho, divulgarmos o nosso encontro. Então você que está aí assistindo, nós temos um encontro em julho, né, nos dias 25 e 26. Então venha fazer parte, venha conhecer a nossa ação, né? Quem sabe você não vai ser um voluntário da próxima edição aí. Eu vou ler aqui os nomes de quem vai estar, tá? Ó, então é 25 e 26 de julho de 2025. O primeiro link aqui na descrição para você se inscrever, saber mais sobre esse evento, esse encontro que será na cidade de Santos, né? São Paulo. E vai estar o Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteiras, Ranieri Dias, Ana Lúcia Caetano, que esteve aqui conosco hoje também, né? Irene Reis, Andrei Moreira, Adeilson Salles, o Ellerson Santos, Elaine Vidal, Deise Regina, Viviane Marquesano, Roberta Petim, Rose Cassiano, Edmilson Neto, Gisele Sade, João Signorelli, não sei se eu pronunciei certo o nome, sobrenome, Coral Cênico Céu da Boca, apresentando o espetáculo Raça, e o projeto Pés Livres, né, que é o projeto que a Ana falou aqui, né? Então, se inscreva, né? Primeiro link aqui na descrição. É isso aí. E venha fazer parte, nós estaremos recebendo de braços abertos todos vocês interessados, e é um encontro sem fronteiras. Por isso que chama Além do Muro da escola, né? Então, é um encontro para a gente falar sobre amor, sobre fraternidade, sobre encontro de almas que estão aí. Perfeito. Gratidão, viu? Obrigada. Muita paz a todos.